Olá, assinantes do site Matemática para Futuros Oficiais. Na videoaula de hoje daremos continuidade ao estudo dos determinantes, apresentando agora o chamado Teorema de Laplace. Que teorema é esse, para que ele serve, né? Na videoaula anterior, vimos o cálculo de determinantes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Na videoaula atual, a gente vai apresentar um método que generaliza o cálculo de determinantes, ou seja, para qualquer determinante de ordem n maior ou igual a 2. Beleza? Para poder compreender esse método, eu tenho que passar primeiro por duas etapas. Primeiro, compreender o que é o menor complementar de um elemento. Em seguida, compreender o que é o cofator de um elemento. Beleza? O menor complementar de um elemento, ele nada mais é que o determinante que você vai encontrar suprimindo a linha desse elemento e a coluna desse elemento da matriz original. É exatamente o que a gente está dizendo aqui. Determinante da matriz obtida ao suprimir a linha I e a coluna J da matriz original. Então, se eu quero encontrar o menor complementar do elemento 1, 2, eu vou suprimir a linha 1, a coluna 2. Vão sobrar elementos ali, eu formo um novo determinante e o calculo. Esse é o menor complementar. Sabendo o que é menor complementar, o que seria o cofator, que eu simbolizo por azão e J? Ele nada mais é que o produto do menor complementar por menos 1 elevado a I mais J. O I e o J é a posição da linha e da coluna do elemento. Então, percebam, o trabalho do cálculo está aqui. Esse cálculo é muito simples, ele é multiplicar o menor complementar por menos 1 elevado a uma potência. Ou seja, vai ser multiplicar por menos 1 por mais 1. Se isso aqui for par, por 1. Se isso aqui for ímpar, por menos 1. É uma consequência simples. Bom, na prática, como que isso funciona? Olhando para essa matriz apresentada, eu estou pedindo que vocês encontrem para mim os cofatores dos elementos da primeira coluna. Bom, primeira coluna é essa daqui. Beleza? Nessa primeira coluna, vou fazer elemento a elemento, tá? Começar com o elemento 2 aqui, que é o elemento 1, 1. Logo, como que eu faria para calcular o A, 1, 1? Isso é menos 1 elevado a 1 mais 1, claro, vezes o D de 1, 1. Apliquei apenas a formulazinha do cofator. Bom, menos 1 elevado a 1 mais 1, claro que eu sei que isso daqui vai dar menos 1 ao quadrado, que é 1, tá? Vezes, então, o D de 1, 1. Então, o que isso aqui vai dar no final das contas? Vai dar o próprio D de 1, 1. Mas o que é o D do 1, 1? Agora sim a gente tem que prestar atenção, tá? É o determinante da matriz obtida quando eu vou suprimir a primeira linha e a primeira coluna da minha matriz original, Então, se eu tiro essa linha e tiro essa coluna, dá uma olhadinha aqui no quadro, o que vai sobrar? Tira essa linha e essa coluna. Os elementos que sobraram são esses, ó, menos 1, 2, 3 e 4. Então, aqui, ó, menos 1, 2, 3 e 4. Esse é o menor complementar do elemento A1. Calculando esse 10, o que eu obteria aqui? Isso aqui dá menos 4. Isso daqui dá o quê? 6. Lembrando da aula passada, menos 4 menos 6. Quanto dá isso? Menos 10. Tá claro? Então, por enquanto, eu descobri que o cofator do elemento A11 vale menos 10. Beleza? Eu pedi para fazer isso para todos os elementos da primeira coluna. Então, ainda tem que fazer para o 0 e para o 1. Tá? Para a gente poder enxergar bem o que eu vou fazer, eu vou apagar isso que eu fiz aqui, para esse cara. O elemento que agora está em questão é o 2? Não, ele não é mais o 2, o elemento em questão, é o 0. Então agora eu tenho que suprimir a linha desse elemento e a coluna dele, continua sendo a mesma. Fazendo isso, dá uma olhadinha aqui, vou tentar não tapar tudo para vocês. Eu tenho que tirar esta coluna e essa linha aqui do meio. O que vocês continuam vendo aí? 3, 5, 3 e 4. Tá claro? Então aqui, o A, 2, 1, estou olhando para a primeira coluna, então linha 2, coluna 1, ele é dado por menos 1 aqui, elevado a 2 mais 1 vezes o D de 2, 1. Mas o que é menos 1 elevado a 2 mais 1? Isso aqui é menos 1, vezes o D de 2, 1, que eu acabei de falar para vocês, é quem sobrou. 3, 5, 3, 4. Daí o que isso vai dar? Só agilizando um pouquinho aqui, 12 menos 15. 12 menos 15 é menos 3. Então, menos 1 que multiplica menos 3. Ou seja, quanto deu esse cofator? 3. Beleza?
Por último, né, como que faríamos para calcular do elemento 1, que é o último elemento dessa coluna? Novamente aqui, né, não é muito bonito não apagar com o dedo, né, não é muito didático, porém vai ficar mais fácil da gente ver. Né? Você aí no teu caderno, na tua folha, tu faz isso de lápis, é muito mais fácil. Né? Então aqui, ó, o último elemento da coluna é esse, ó, linha 1, linha 3, né, coluna 1. Logo, como que vai ficar esse, cara? A31 é igual a menos 1 elevado a 3 mais 1, D de 3, 1. Mas quem é o D de 3, 1? Ó? Tirei essa linha, essa coluna. Quem sobrou? Esses elementos. Ou seja, isso aqui vai dar menos 1 a quarta, né? Que multiplica o determinante de 3, 5, menos 1 e 2. Logo, menos 1 a quarta é 1, nada modifica a minha conta. 6 menos 5, 6 mais 5, 11. Então o cofator desse elemento vale 11. Então, com bastante calma, tá? Para que a gente compreenda o conceito, eu fiz os cofatores de todos os elementos desta coluna. Tá? Cofator do elemento 1, 1, A1, 1. Cofator do elemento 1, 2, do elemento 2, 1, perdão, A2, 1. Cofator do elemento 3, 1, né? A3, 1. Beleza? Sabendo esses dois conceitos, do que é menor complementar e do que é cofator, partimos para o Teorema de Laplace, que se torna simples conhecendo eles. Né? O Teorema de Laplace diz o seguinte para a gente. Você quer calcular o determinante de uma matriz qualquer, o que você vai fazer? Escolhe uma fila dessa matriz. Por fila, eu entendo como linha ou coluna, tanto faz. Escolhida essa fila, você vai fazer o produto dos elementos dessa fila pelos seus respectivos cofatores. A soma desses resultados de produto por cofator é o teu determinante. Esse é o Teorema de Laplace. Tá clara a ideia? Estando claro, tá? Vamos colocar lá na prática então. Olhando para essa matriz original que estava ali, que é uma matriz de ordem 3, que eu sei muito bem que poderia calcular pelo método tradicional, mas é só um exemplo inicial. Tá? Vou escolher a primeira coluna por comodidade, né? Porque eu já calculei todos os cofatores. O que diz o Teorema de Laplace nesse mesmo exemplo? Se eu quero saber o determinante, eu escolho uma fila. Está escolhida. Pego os elementos dessa fila, que são o 2, o 0 e o 1. E eu multiplico cada um pelo seu cofator. Quem é o cofator desse elemento aqui do 2? É o menos 10. Né? Quem é o cofator do elemento 0? Foi o 3. Né? Quem é o cofator do elemento 1? É o 11. Pego todos esses resultados e somo. Essa soma será o resultado do seu determinante. Né? Então aqui que eu encontraria menos 20, correto? Mais 0, mais 11. Menos 20 mais 11, menos 9. Claro que é um determinante que eu poderia muito bem ter feito pelo método tradicional, mas como um primeiro exemplo para mostrar para a gente o que pode ser feito, é ótimo. E repara um detalhe aqui, né, que vai ser importante para a gente mais à frente. Vocês estão vendo que na hora de calcular o determinante, independente de quem fosse esse cofator, esse produto teria dado 0? Então, quando eu possuo algum elemento igual a 0 na fila que eu escolhi, isso me livra, né, da obrigação de calcular aquele cofator, porque eu já sei que o produto entre elemento e cofator vai ser nulo. Aplicando o Laplace a matrizes de ordens maiores ou iguais a 4, o que vai acontecer? Né? Até agora, pelos métodos anteriores da aula 1, não era nem capaz de resolver um determinante de ordem 4, por exemplo. Por Laplace, a gente já vai ver que há caminho para isso. Né? Mesmo que até certas vezes esse caminho seja longo e não seja o melhor, mas ele existe o caminho. Tá? Primeiro determinante que eu apresento para vocês aí, exemplo 1. Né? Eu quero calcular ele por Laplace. Bom, já que o Laplace me permite escolher a fila que eu vou trabalhar, a gente vai tentar se apropriar disso para poder calcular de uma maneira mais simples. Imagina, por exemplo, que você escolhe a fila 1, a coluna 1, vamos falar. Tá? Se eu escolho a coluna 1, como nenhum desses elementos aqui é nulo, tá certo? Na hora de calcular o produto do elemento pelo seu cofator, já que nenhum desses elementos é nulo, eu precisaria conhecer o cofator para saber o resultado. Beleza? Vamos dizer que agora, em vez da coluna 1, você escolhesse uma outra coluna que contivesse elementos iguais a 0, como acabamos de falar. Tá? Se nessa fila tem zeros, por exemplo, essa daqui, tá? Quando eu for calcular o cofator desse elemento, por exemplo, do elemento 2, 2, isso se torna um cálculo desnecessário. Porque ao calcular no Laplace elemento vezes cofator, eu já sei que vai dar 0. Então eu vou ganhar tempo não precisando calcular aquele cofator. E aí está o segredo da utilização do Laplace. O Laplace seria muito útil para a gente quando na sua matriz você tiver filas que contenham uma quantidade razoável de zeros. Por quê? Porque isso te livra da obrigação de ter que calcular vários cofatores. Tá certo? Então vamos ver na prática isso. Aqui eu teria que saber 4 cofatores, porque nenhum elemento é nulo. Já aqui, quem escolhe essa fila daqui, que é uma fila que contém no total 3 zeros,
só fica obrigado a conhecer o cofator do primeiro, porque todos os outros dariam nulos. Só para a gente ter certeza que está compreendido isso. Por Laplace, quanto seria esse determinante? Seria menos 1 que multiplica a 1, 2, mais 0 que multiplica a 2, 2, mais 0 que multiplica a 3, 2, não é isso? Por último aqui, né, mais 0 que multiplica a 4, 2. Repare que ao calcular esse determinante por Laplace, já sei que isso é 0, que isso é 0 e que isso é 0. Insistindo bastante nisso, porque é muito importante. Estando claro isso, para transformar esse determinante agora, o que é que isso virou? Ficou menos 1, né, que multiplica a 1, 2. O que é a 1, 2? É menos 1 elevado, né, a 1 mais 2, d de 1, 2. Fica assim. Menos 1 elevado a 1 mais 2 é menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1. Então, no final das contas, isso aqui dá d 1, 2 apenas. Então, na verdade, o determinante desse cara é igual ao d 1, 2. O que é o d 1, 2? Você tem que suprimir a linha 1, né, e a coluna 2. O que sobrou, então, na hora de calcular esse determinante? O d 1, 2. 4, 5 menos 2, né, é o que ficou visível para você. 2, 6, 5. Então, aqui, ó, 2, 6 e 5. 1, 0 e 1. Claro? E claro que chegando aqui, você não está mais obrigado a continuar por Laplace a questão. Faça da maneira que for mais simples, né? Então, cheguei nesse ponto, o que eu vou fazer? Pelo método que eu já conheço, 4 menos 5, 2, correto aqui? 2, 6, 5. Então, ó, diagonal principal, produto dá 24. Aqui, como tem um 0, 0. Aqui, menos 25. Então, só para esse lado, o que eu obtenho? Menos 1. Para o lado de lá agora, o que eu vou obter? Ó? Diagonal secundária, 12. Ao lado dela, 0. Ao lado dela, menos 10. Né? 2 menos 5 e 1, menos 10. Ao somar tudo que está para esse lado, o que eu obtenho aqui? 2. O determinante é dado pelo da principal menos o da secundária. Então, o que isso aqui daria no final das contas? Menos 1, menos 2. Ou seja, menos 3. Tá claro? Então, pelo teorema de Laplace, vimos que esse determinante vale menos 3. Ressaltamos novamente aqui que o importante disso é notar que a escolha adequada te poupa muito tempo no trabalho. Escolha filas que contêm o máximo de zeros possíveis. Beleza? Exemplo 2. Nesse exemplo 2, temos uma matriz, então aí, né, também de ordem 4 ainda, claro que poderia ser de ordem 5, 6, né? Isso é só para a gente aprender o conteúdo. E eu quero calcular por Laplace. Pensa aí um segundinho. Qual fila você escolheria? Né? Olhando para essa matriz, qual é a fila que tem mais zeros? É a última, que é essa daqui. E ela, na verdade, é toda de zeros. Se ela é toda de zeros, olha o que aconteceria. Você ficaria com 0 vezes o cofator, 0 vezes o cofator, 0 vezes o cofator. Ou seja, todos esses produtos dariam nulos, não é isso? Logo, quem é o determinante? Tem que ser 0. Né? Então, chegamos a uma conclusão aqui, que é muito óbvia após ter visto o teorema, e pode não aparecer nesse instante, mas vai ser muito útil quando a gente trabalhar nas demais propriedades dos determinantes, que é o seguinte: toda vez que no determinante você tiver uma fila nula, consequentemente o determinante dessa matriz é igual a 0. Juntando essa propriedade que acabamos de descobrir, vamos chamá-la de primeira propriedade dos determinantes, com as demais que vamos ver, né, conseguiríamos calcular determinantes bem complicados, né, transformando-os em determinantes mais simples.